Manipulação psicológica, gaslighting, priming, redes sociais, anúncios de riqueza fácil, PNL e política. Nos últimos anos, a manipulação psicológica tem assumido formas cada vez mais sofisticadas, permeando praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Entre as técnicas mais notórias estão o gaslighting e o priming, que, aliados a poderosas ferramentas digitais como os algoritmos das redes sociais, moldam percepções e comportamentos de maneira extremamente eficaz. Ao mesmo tempo, a proliferação de anúncios de cursos de riqueza fácil aproveita as fragilidades emocionais e financeiras da população, enquanto a programação neurolinguística, PNL, abre novas fronteiras para o controle cognitivo. Nesse cenário, a manipulação política surge como um dos exemplos mais impactantes de como essas ferramentas são utilizadas para influenciar massas, redefinindo a dinâmica das democracias e o modo como formamos nossas opiniões políticas. Vamos explorar cada um desses aspectos em detalhe e entender como eles se interconectam. Gaslighting, a distorção da realidade. O gaslighting, uma forma insidiosa de abuso psicológico, é amplamente usado para fazer com que as vítimas questionem sua própria percepção da realidade. Em um relacionamento abusivo, isso é feito por meio de negações repetidas de fatos ou eventos, minando gradualmente a confiança da vítima em si mesma. Na política, essa técnica é usada por líderes autoritários, regimes e até mesmo por alguns governos democráticos para distorcer a verdade e controlar as massas. Gaslighting na política. No contexto político, o gaslighting é empregado de maneira extremamente eficaz para confundir eleitores e deslegitimar a oposição. Governos ou líderes políticos podem usar narrativas que negam claramente os fatos, mesmo quando há provas abundantes do contrário, criando um cenário em que os cidadãos começam a questionar sua própria capacidade de interpretar os eventos ao seu redor. Um exemplo disso pode ser visto em campanhas eleitorais em que candidatos negam envolvimento em escândalos, mesmo quando há evidências substanciais, ou quando líderes populistas afirmam que a mídia e instituições independentes estão mentindo, promovendo a narrativa de que só eles conhecem a verdade. Exemplo prático. Um exemplo marcante foi a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, onde frequentemente se referia à mídia como fake news, desacreditando jornalistas e veículos de comunicação que desafiavam suas narrativas. Com isso, muitos de seus apoiadores começaram a questionar a veracidade de qualquer informação que não viesse diretamente dele, criando uma bolha de isolamento informacional. Impactos na democracia. Essa forma de manipulação, quando aplicada politicamente, gera polarização e enfraquece a confiança nas instituições democráticas. Eleitores começam a se sentir desorientados, inseguros sobre o que é verdade e o que é manipulação. Isso abre espaço para líderes carismáticos e autoritários que se apresentam como as únicas fontes confiáveis de verdade, um padrão frequentemente visto em regimes autoritários. Exemplo prático. O escândalo da Cambridge Analytica, em 2016, foi um dos casos mais notórios de manipulação política através das redes sociais. A empresa coletou dados de milhões de usuários do Facebook sem seu consentimento e usou esses dados para criar perfis psicológicos detalhados. Com essas informações, foram direcionados anúncios políticos altamente segmentados durante as eleições dos Estados Unidos e o referendo do Brexit no Reino Unido, influenciando de forma decisiva o resultado desses processos eleitorais. Bolhas de informação e polarização. Esses algoritmos também criam bolhas de informação, onde as pessoas são expostas apenas a conteúdos que reforçam suas crenças já existentes, levando à radicalização e à polarização política. Em vez de promover um debate saudável, as redes sociais acabam criando ambientes onde os usuários têm suas visões reforçadas constantemente e aqueles que discordam
são alienados ou até mesmo demonizados. A proliferação de anúncios de riqueza fácil e cursos milagrosos. Em meio a essa manipulação digital, os anúncios de cursinhos de riqueza fácil se tornaram uma praga nas redes sociais. Prometendo sucesso financeiro, independência e liberdade, esses cursos exploram a vulnerabilidade das pessoas, principalmente em tempos de crise econômica. Ao aliar técnicas de priming e PNL, esses anúncios criam uma sensação de urgência e oportunidade que leva muitas pessoas a decisões precipitadas. Como eles operam? Esses cursos geralmente utilizam narrativas apelativas que prometem um método infalível para ganhar dinheiro rapidamente, seja através de apostas digitais, trading ou vendas online. Usam a história de autossuperação, na qual o instrutor diz ter começado do zero e agora desfruta de uma vida de luxo. Além disso, usam técnicas de persuasão e gatilhos psicológicos como a escassez, vagas limitadas e urgência, últimas horas para se inscrever, para criar pressão e levar as pessoas a agirem sem pensar. Efeitos sociais. Esses anúncios têm consequências perigosas. Não só muitas dessas promessas são falsas ou exageradas, mas elas também promovem uma cultura de soluções rápidas, onde o trabalho árduo e a dedicação são desvalorizados. Isso cria uma armadilha psicológica onde a vítima, ao não alcançar os resultados prometidos, sente que o problema está nela e não na falta de realismo das promessas. Programação neurolinguística, PNL. A arte da persuasão. A programação neurolinguística, PNL, é uma técnica que envolve a reprogramação de padrões mentais e emocionais através do uso da linguagem. Embora originalmente desenvolvida como uma ferramenta para autodesenvolvimento, a PNL tem sido amplamente usada em vendas, negociações e até manipulação política. Como funciona? A PNL baseia-se no princípio de que a linguagem, verbal e não verbal, pode ser usada para influenciar os pensamentos e comportamentos de outras pessoas. Isso pode ser feito através de técnicas como ancoragem emocional, pacing, espelhamento de comportamentos e reformulação de crenças. Em um contexto político, essas técnicas são usadas para gerar empatia, convencer eleitores e manipular discussões. PNL e discurso político. Políticos treinados em PNL podem usar certos padrões de linguagem para influenciar subconscientemente seus eleitores. Por exemplo, ao espelhar a linguagem corporal do público, eles podem criar uma conexão emocional mais profunda e fazer com que suas palavras ressoem com maior impacto. Também podem utilizar metáforas e narrativas que alteram a percepção do eleitorado sobre certos temas, levando-os a mudar suas opiniões sem que percebam diretamente. A manipulação política no século XXI, um cenário alinhado. A manipulação psicológica na política não é novidade, porém, no século XXI, essas práticas atingiram níveis jamais vistos, principalmente pela união de técnicas clássicas, como gaslighting e priming, com ferramentas tecnológicas de alta precisão, como algoritmos de redes sociais e microtargeting. Campanhas eleitorais e líderes políticos não mais dependem apenas de discursos emocionantes ou debates televisivos, mas sim de um ecossistema digital que permite manipular opiniões em escala massiva e com um grau de personalização assustador. Manipulação e crise democrática. O uso generalizado dessas técnicas tem levado muitos estudiosos a questionarem o futuro da democracia. Quando a informação é manipulada de forma tão profunda, como os eleitores podem tomar decisões informadas? Além disso, quando o debate político é substituído por bolhas de informação e polarização extrema, torna-se difícil para a sociedade alcançar consensos e resolver conflitos de forma pacífica.
Conclusão: estamos testemunhando uma era em que a manipulação psicológica e política são intrinsecamente conectadas. As técnicas discutidas aqui, gaslighting, priming, PNL e o uso das redes sociais, são ferramentas poderosas nas mãos de indivíduos, empresas e governos que buscam moldar a realidade para seus próprios fins. O desafio para os cidadãos do século XXI será aprender a navegar esse cenário, desenvolvendo uma consciência crítica capaz de identificar e resistir a essas formas de manipulação. Em suma, entender as múltiplas facetas da manipulação psicológica e política não é apenas uma questão de interesse acadêmico, mas de sobrevivência em um mundo onde a informação é cada vez mais controlada e direcionada. Conscientização, educação e pensamento crítico serão os escudos mais eficazes contra essas formas insidiosas de controle.